Olá, meu nome é Alfredo, eu sou psicólogo e esse é o canal Rolou Insight. Hoje eu quero falar com você sobre a série House, que aconteceu já há algum tempo, teve 8 temporadas e conta a história de um médico que tem um problema na perna, uma infartação, e é um médico que realmente não gosta de atender os pacientes. Ele fica muito intrigado e muito encantado quando ele pega alguma doença que não tem cura. E aí ele passa o episódio inteiro tentando encontrar a cura para essa doença e no decorrer do episódio ele demonstra grandes tiradas, grandes pílulas de filosofia de vida e acontecimentos que acabam atingindo todos os personagens que estão em volta dele. Então, primeiro vamos falar do Dr. House, um indivíduo que tem um problema muito sério na perna, não encontrou a cura para isso, mas ao mesmo tempo ele poderia ter encontrado a cura, mas ele se vicia no medicamento que ele usa para tirar a dor. Então ele fica preso a isso. Mas por trás disso tem uma inquietação muito grande da parte dele, porque tem uma dificuldade dele de se relacionar com as pessoas. Isso se deve ao fato dele ter sido uma criança não amada, pelo menos é o que vai acontecendo ao longo dos episódios, isso vai ficando claro. Ele não foi amado pelos pais, ele não foi desejado, e aí ele cresce e se torna um indivíduo amargurado, um indivíduo melancólico, um indivíduo que está sempre pronto para o ataque. Então, ele é muito ácido, ele pega na ferida das pessoas, vamos dizer assim. Ele tem muita inteligência, mas ele não usa essa inteligência de uma forma empática, para o bem das pessoas. Ele usa, na maioria das vezes, para estragar aquilo que as pessoas estão achando que podem estar fazendo bem. Por um lado, isso é positivo, porque ele tem um grau de sinceridade e de noção do outro que faz com que o outro fique desconcertado na frente dele e passe a pensar um pouco mais no que está fazendo da própria vida. Por outro, ele sofre daquilo que eu costumo brincar, que é o sincericídio. Ele fala demais, ele fala coisas sobre as pessoas que talvez não precisasse falar, que as pessoas poderiam descobrir por si mesmas, ou, se fosse o caso de falar, que dissesse de uma forma mais empática, mais positiva, mas não é o caso do House. E isso se deve a todo o histórico dele. Ele também tem um histórico muito grande de inveja da alegria, da vida dos outros e do encantamento que as pessoas têm pela vida, coisa que ele já não tem mais. Ele tem uma noção de realidade muito dura e isso dificulta a relação dele com as pessoas. Então é muito difícil ele se interessar por alguém, ele estabelecer um relacionamento duradouro com alguém. A única pessoa com quem ele tem um relacionamento mais profundo é o Dr. Wilson, que por sinal é o personagem que eu dublei na série no meu papel como ator em dublagem. O Dr. Wilson se torna um grande amigo do House, mas é uma relação que com o tempo nós percebemos que é uma relação edípica, é uma relação entre pai e filho que se estabelece ali. Um pai possível, que é o House, e um filho possível, que é o Dr. Wilson, e eles complementam esse tipo de relação. Só que o House passa a ser um pai, apesar de presente, muito exigente e um tanto quanto manipulador. E o Wilson passa a ser um filho muito benevolente, muito conivente com uma série de coisas que acontecem. Então isso também demonstra o quanto o Dr. Wilson é um indivíduo que tem uma insegurança, uma fragilidade e olha que interessante, um desejo muito grande de ser como o House, porque ele é um indivíduo, digamos assim, neurótico. E todo neurótico busca, de alguma forma, encontrar um modelo que seja de alguém que fale as verdades na cara, que se exponha, que se coloque no meio de todo mundo, coisa que muitas vezes o neurótico não consegue por sentir culpa, por sentir medo, por sentir insegurança, por sentir uma série de coisas que um indivíduo como o House, que beira um indivíduo um pouco mais perverso, um indivíduo que não está se importando com as noções de culpa, de medo e apenas vive a vida com um desencantamento que o faz se soltar dessas amarras do sistema. Então o neurótico gostaria de ser assim. Esse é o caso do Dr. Wilson. É o oncologista que trabalha lá no hospital e aí ele desenvolve essa amizade com o House, mas é uma amizade tóxica, vamos dizer assim. Embora eles gostem um do outro, eles cuidem um do outro, o Wilson acaba sofrendo, vamos dizer assim, um bullying
no ambiente de trabalho, porque o House está sempre brincando, está sempre exagerando, está sempre fazendo alguma pegadinha com ele, está sempre manipulando para que ele dê um remédio para ele, e o Wilson acaba sendo bonzinho. Por quê? Porque precisa ser aceito pelo House. E a forma que ele encontra para ser aceito pelo outro é fazer o que o outro quer que ele faça. Então, quanto mais ele faz o que o outro quer, quanto mais ele aparenta para o outro que ele está fazendo algo que o outro deseja, que o outro espera dele, mais ele vai se sentir aceito e amado. Isso é muito complicado, porque você deixa de lado a sua individualidade, os seus próprios desejos, em nome de um desejo do outro. O House, por sua vez, não aprendeu a amar de uma forma desapegada, de uma forma empática, de uma forma altruística. Então, ele desenvolve a amizade como uma relação de poder, como uma relação de dependência, onde alguém sempre tem que estar no controle. O House sofre muito com isso. Talvez seja o personagem ali que mais sofra na série.